Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada num tipo de ativo que é, olha, tão antigo quanto a própria civilização, mas que está cada vez mais relevante hoje em dia, as terras agrícolas. E para entender como isso funciona na prática, a gente vai usar como exemplo um fundo específico aqui no Brasil. Vamos ver por que esse assunto está chamando tanta atenção. Bora lá? E tudo começa, na verdade, com um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. A projeção é que a população mundial chegue a quase 10 bilhões de pessoas até 2050. É muita gente. E mais gente, claro, significa mais necessidade de comida, de energia, de fibras, enfim, de tudo que vem da Terra. Pois é, e isso leva a gente direto para a pergunta central, a pergunta que está por trás de toda essa tese de investimento. Como é que a gente alimenta um mundo com cada vez mais gente, se a quantidade de terra para produzir é finita, ela não aumenta? Essa tensão, sabe, entre uma demanda que só cresce e uma oferta que tem um limite, é exatamente aí que a oportunidade aparece. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa com esse desafio global, depois mergulha no que estão chamando de paradoxo do agronegócio aqui no Brasil. Na sequência, a gente entende a estratégia de investimento, vê um caso prático com a Fazenda Xingu e, no final, amarra tudo com as grandes conclusões. Bom, vamos agora focar no Brasil, que não é segredo para ninguém, é uma potência agrícola mundial. E é justamente aqui que a gente encontra uma situação bem curiosa, quase um paradoxo mesmo, onde um sucesso gigantesco acaba criando também uma pressão gigantesca. E para entender esse paradoxo, olha só a diferença de crescimento. Enquanto a economia brasileira como um todo cresceu ali seus 2,3% em 2023, o agronegócio disparou 11,7%. É uma força descomunal, né? Na prática, é o setor que está puxando a economia do país para cima. E é exatamente aí que mora o tal do paradoxo. O Brasil está produzindo como nunca, quebrando recordes de safra atrás de recorde. Só que, lei básica de mercado, né? Muita oferta no mercado joga o preço para baixo. Então, todo esse sucesso na produção acaba, no fim das contas, espremendo a margem de lucro de quem está lá na ponta, o produtor rural. Então tá, se o cenário é esse, como é que um investidor pode ganhar dinheiro com isso? A resposta, e a sacada aqui, é não focar na operação de plantar e colher, mas sim no ativo principal, na base de tudo, a própria terra. Vamos entender essa estratégia? A tese é bem direta, se resume a 3 passos bem claros. Primeiro, adquirir, ou seja, comprar terras com alto potencial, mas tentando pegar um desconto, geralmente de produtores que estão precisando de dinheiro rápido. Segundo passo, arrendar. A terra é alugada para grandes empresas do agro, que vão operar nela, e isso gera uma renda todo ano, como um aluguel. E por fim, o terceiro passo, vender. Quando o mercado de commodities estiver em alta, o ativo é vendido e aí se realiza o lucro na valorização da terra. Certo? E como é que uma pessoa comum pode fazer isso? Através de um veículo chamado Fiagro. Para quem não conhece, pensa num fundo imobiliário, só que em vez de prédios e shoppings, ele investe em ativos do agronegócio, como fazendas. É um jeito de comprar um pedacinho de uma fazenda pela bolsa de valores, sabe? Com a mesma facilidade e segurança de comprar uma ação. Ok, a teoria parece boa, né? Mas e na prática, como isso funciona de verdade? Para isso, vamos olhar para um caso real, um ativo que faz parte de um desses fundos, a Fazenda Xingu. Olha ela aí. Essa é a Fazenda Xingu. Ela fica numa região super importante, o Matopiba, que é sigla para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerado uma das últimas grandes fronteiras agrícolas do planeta. Dá para ver pelas imagens a estrutura e o tamanho da coisa, né? São mais de 8.800 hectares. É terra que não acaba mais. Tá, e a pergunta que não quer calar é: quanto essa fazenda valorizou? Bom, desde que o fundo comprou ela, lá em junho de 2022, até a avaliação mais recente, de abril de 2025, a valorização foi de impressionantes 92,9%. É quase o dobro do valor em menos de 3 anos. Vamos mergulhar um pouco mais nos números para entender essa história. Olha só, o preço de compra foi de 150 milhões de reais. Hoje, o valor dela já passa dos 290 milhões. Quase 5.500 hectares dela estão arrendados. Mas a parte mais legal, o detalhe que faz toda a diferença, é a forma como esse arrendamento é pago. E é aqui que a coisa fica genial. No aluguel de um apartamento, por exemplo, o dono recebe o pagamento em reais, certo? Aqui não. O fundo não recebe dinheiro. O pagamento do aluguel da terra é feito em produto. São mais de 71 mil sacas de soja por safra. O que isso quer dizer?
Que a receita do investimento está ligada diretamente ao preço da soja no mercado internacional, uma commodity cotada em dólar. Então, qual é a grande sacada aqui? É que esse modelo todo moderniza o investimento em terra. Ele torna uma coisa que era super difícil, super inacessível, em algo possível e eficiente para mais gente. Vamos resumir as vantagens? Investir através de um fundo como o Fiagro tem pelo menos 4 vantagens enormes. A primeira é a liquidez. Não precisa vender a fazenda inteira para ter seu dinheiro de volta. É só vender as cotas na bolsa. Simples assim. A segunda é a governança. Por ser um fundo regulado, tem muito mais segurança para o investidor. Terceiro, a eficiência tributária, já que pode ter isenção de imposto de renda nos dividendos. E, por último, mas não menos importante, a diversificação. O preço da terra não sobe e desce junto com as ações, o que é ótimo para equilibrar uma carteira. E quando a gente olha uma imagem como essa, fica muito claro, né? A gente está falando de um ativo real. Algo que dá para tocar, que está ali produzindo. Um ativo que responde à necessidade mais básica e constante do ser humano, a de se alimentar. E, para fechar, essa frase resume perfeitamente a ideia. No mundo tão cheio de incerteza, de sobe e desce, o investimento em terra agrícola aparece como uma forma muito sólida de não só proteger o patrimônio, mas também de fazer ele crescer no longo prazo. É, no fim do dia, um jeito de investir na base de tudo.